Olá, alunos do terceiro ano do ensino médio. Vamos continuar com a quarta semana do plano de estudo tutorado de educação física. Nessa quarta semana, o nosso foco principal vai ser falar sobre a atividade física, o estresse e o sistema imunológico. Então, de acordo com o que a gente está vivendo hoje, nós vamos refletir, né? Como o exercício físico ele pode auxiliar tanto no controle do estresse, da ansiedade e da imunidade. Será que a prática de exercício físico ela ajuda no controlar o estresse e a melhorar a imunidade? A gente sabe que esse momento, esse quadro que estamos vivendo hoje de isolamento social e a disseminação cada vez mais do Covid-19, ele tem provocado muito quadro, né, de ansiedade, muito quadro de estresse, até de depressão em algumas pessoas. E antes mesmo de ocorrer essa pandemia, foi constatado pela Organização Mundial de Saúde que o Brasil é um dos países com mais pessoas ansiosas do mundo. Então, mais do que nunca é preciso a gente cuidar tanto da nossa saúde física quanto da nossa saúde mental. É importante entender essa mudança de cenário para que a gente possa se adaptar a todo esse momento atual. Dessa forma, movimentar é muito importante. Então, nada de ficar parado, sentado o dia inteiro, estirado no sofá, assistindo TV e comendo, às vezes até tendo uma alimentação inadequada. Aí você passa o dia inteiro trocando da cama para o sofá, do sofá para a cama. Então, manter esse comportamento sedentário vai fazer com que você fique cada vez mais ansioso, cada vez mais estressado. E é importante você se exercitar dentro das suas condições, dentro das suas capacidades físicas, já que a atividade física ela é responsável por liberar várias substâncias que vão causar sensação de bem-estar no nosso organismo, vai diminuir essa ansiedade, vai diminuir esse estresse, vai melhorar a qualidade de vida da pessoa, vai melhorar a qualidade do sono e principalmente da concentração. Então, quando a pessoa ela pratica alguma atividade física, ela vai liberar né, várias substâncias na corrente sanguínea que vai aumentar essa sensação de bem-estar, de prazer. E uma dessas substâncias principais é a endorfina, que vai ser aquela substância natural produzida pelo cérebro que vai ser liberada antes, durante né, a atividade física e após o exercício, você vai ter esse analgésico natural no seu corpo para aliviar todo o mal-estar e todo essa ansiedade ou estresse que esteja sentindo. Então, a atividade física foi comprovado cientificamente que ela ajuda a melhorar a imunidade. Contudo, é importante dizer que ela não é uma vacina para nenhum tipo de doença. Então, você tem que estar com seu cartão de vacina sempre em dia. Quando você alia a vacina, seu cartão de vacina, você acompanha as campanhas de vacinação, mais a prática de atividade física, você vai fazer com que o seu organismo, com o seu corpo, ele esteja bem condicionado, esteja bem preparado e ele vai responder de uma forma mais rápida e mais eficaz contra qualquer quadro infeccioso que você tenha ou possa vir a ter. Então, a prática de exercício ele vai contribuir para aumentar a defesa das células imunológicas, pois vai promover a diminuição desse estresse, dessa ansiedade que você possa vir a sentir, além de reduzir no organismo, né? A redução faz com que o organismo ele se fortaleça e fique menos propenso a ser atingido por algum tipo de doença, por algum tipo de infecção. Então, você se movimenta, aí você faz com que a sua frequência cardíaca aumente e, consequentemente, essas células imunes elas vão sair daqueles pontos específicos, aqueles pontos de espera, como o baço, como o pulmão, vai circular por todo o corpo, prontas e preparadas para poder destruir qualquer substância, qualquer vírus invasor que você venha a ter. Então, de antemão, esse efeito, ele não dura para sempre.
mas ele aumenta no decorrer do tempo conforme a prática da atividade física. Então, quando você já tem aquele costume, aquela rotina da prática da atividade física, a tendência é melhorar cada vez mais as defesas do organismo, a fortalecer cada vez mais o organismo. Então, diante disso, se você praticar em torno de 30 a 60 minutos de atividade diária, você já vai ter uma resposta suficiente para aumentar essa sua imunidade. Aí passa a praticar aquela atividade que você gosta, aquela atividade que vai te dar prazer. E lembrando que você não deve exagerar nunca na quantidade de exercício, porque quando você exagera, ao invés de você ter uma resposta boa, você pode ter alguma. Você vai ter a resposta contrária. Ou seja, o nosso organismo ele não foi projetado para fazer exercícios de alta intensidade. O nosso organismo ele tem que ter a pausa, tem que ter o período de repouso. E quanto mais atividade, principalmente aquelas de alta intensidade, elas são feitas, o seu organismo ele vai consumir muito glicogênio, que vai ser a sua reserva de carboidrato. E com isso, exagerando, você vai o quê? Suprir a função de defesa e você pode aumentar a probabilidade de contrair alguma infecção ou até de se lesionar na prática da atividade física. Vamos entender um pouco como é que funciona esse sistema imunológico, né? Você já deve ter visto nas aulas de biologia como é que funciona todo esse sistema, que é um sistema muito complexo, porém ele é muito importante e essencial para a nossa saúde. Com isso, ele é composto o quê? De rede de células, tecidos, órgãos, e que vão trabalhar junto para proteger o corpo. E quando ele protege esse nosso organismo, ele compreende dois componentes básicos, que vai ser o sistema imune inato, que você já nasce com ele, e o sistema imune adaptativo, que você adquire ao longo do tempo. E dessa forma, esse sistema ele vai funcionar de uma forma coordenada para fiscalizar todo o corpo e combater os germes ou substâncias que possam vir a causar algum problema. Então, essas defesas contra as infecções vão incluir barreiras naturais, como a pele, mecanismos inespecíficos, como alguns tipos de glóbulos brancos ou até a febre, e mecanismos mais específicos, como os anticorpos. E assim, a função do sistema vai ser de quê? De reconhecer quais são esses agentes agressores e defender o nosso organismo contra esses agentes infecciosos, para que a gente possa sobreviver a longo prazo, né? Se tiver mais alguma dúvida como funciona esse sistema imunológico, volta lá um pouquinho nas aulas de biologia, como é que funciona. E uma das propostas desse PET, dessa quarta semana, é você praticar, como você já sabe, como você acabou de ler, acabou de escutar, que a atividade física ela auxilia na melhora da saúde, promovendo o bem-estar, diminuindo todo o estresse, melhorando o sistema imunológico. Você vai realizar, ou já deve ter realizado em algum momento de sua vida, algum exercício físico. Então, seja na aula de educação física, seja em casa, seja em alguma academia ou em uma escolinha de esporte, a proposta é que você realize na sua casa uma série de exercícios. Se você puder gravar ou tirar uma foto para ter como registro, né? Seria bom. Aí você pode enviar tanto para mim, a professora Alessandra, quanto para a professora Cláudia. Então, para isso, você vai lembrar das orientações da professora de Educação Física em relação aos cuidados quanto à postura, respiração, manter a coluna sempre reta, alinhada, os joelhos sempre flexionados, o abdômen sempre contraído, fazer os alongamentos antes de praticar alguma atividade física, fazer o alongamento após a prática da atividade física. E uma das propostas foi esse treino de 30 segundos para cada atividade. Se você é uma pessoa mais sedentária, você vai no iniciante, você vai fazer 2 séries das 8 atividades propostas. Se você pratica ou já praticou e
deu uma parada agora por causa dessa pandemia, você vai fazer 3 séries. Agora, se você continuou na sua prática, mesmo em casa, aí você vai para os avançados, que vai ser 4 séries. Todos 4 séries dos 8 exercícios com 30 segundos, e entre uma série e outra você vai ter um intervalo de pelo menos 1 minuto, vai deixar o seu corpo descansar um pouquinho. Então, a primeira exercício seria a corrida estacionária, que você vai correr no mesmo lugar. Você vai observar a postura do seu corpo, as pernas, joelhos elevados, o tronco sempre ereto, o braço próximo ao corpo, alinhado ao corpo, né? E o nível vai variar, a velocidade vai ser de acordo com a sua capacidade. E a altura do joelho também. Se você tiver em bom condicionamento, eleva mais o joelho. Se você tiver num condicionamento não muito bom ou razoável, você abaixa mais o joelho e diminui um pouco a velocidade. Mas você vai correr, que vai ser a corrida estacionária, correr no mesmo lugar. O segundo exercício seria a corda imaginária. Você vai simular que esteja segurando uma corda e vai alternar o peso do seu corpo entre as pernas. Então, a ideia é fazer o movimento sem a necessidade de ter a corda necessariamente, né, em suas mãos. Terceiro, o agachamento em pé com as pernas afastadas, a largura do quadril. Você vai simular como se estivesse sentando em uma cadeira. Então, para manter o seu equilíbrio, você vai esticar o braço à frente e, se você quiser, para ajudar, né, você pode até colocar uma cadeira para você ter como referência. Você vai encostar o seu glúteo na cadeira e retornar à posição inicial. Eu estou lendo superficialmente as questões, mostrando os exercícios, depois você vai ler com cuidado cada uma para fazer o movimento corretamente, tá? O próximo exercício, o avanço alternado, que vai ser em pé com as pernas afastadas, na largura do quadril, mão apoiada na cintura. Você vai flexionar, vai dar um passo à frente, flexionando o joelho, e a coxa da perna à frente ela deve ficar paralela ao chão, de acordo com como mostra a figura. Você vai repetir essa posição por 30 segundos. E alternando as pernas. Você vai com a perna esquerda à frente, faz o movimento, volta à posição inicial, vai com a perna direita à frente, flexionando, e volta à posição inicial, alternando as pernas por 30 segundos. Depois você passa para o polichinelo e quer manter em pé com as pernas unidas e alternar e as mãos, né, estendidas ao longo do corpo, e saltar ao mesmo tempo, sincronizando pernas e braços, né? A prancha, você vai deitar de barriga para baixo, separar as pernas na largura do quadril, apoiar o chão no antebraço, manter sempre o corpo ereto e apoiado no antebraço, com as pontas dos pés também esticadas, e a coluna, a lombar e a cabeça permanecer na sua curvatura natural. Vai manter essa posição por 30 segundos. A flexão de braço é a mesma posição da prancha, porém, você vai estar com o braço estendido e a mão apoiada ao chão na largura do ombro, flexionando o cotovelo e aproximando o peitoral ao solo e voltar à posição inicial. Se você achar que com a perna estendida está muito complicado, aí você flexiona o seu joelho para te dar um apoio maior. E por último, o exercício da panturrilha, que em pé com as mãos na cintura ou as mãos apoiadas na parede, você vai afastar as pernas na largura do quadril e vai elevar o corpo em direção ao teto, apoiando-se nas pontas dos pés, e vai retornar à posição inicial, tocando o calcanhar ao solo, como mostra a figura. Então, você vai elevar o seu corpo e tirando o calcanhar do chão e voltar à posição inicial com o calcanhar todo ao solo. Repetir por 30 segundos esse exercício. Você vai tentar manter, né, durante esse período, toda essa rotina de exercício, colocar em prática também os exercícios respiratórios, talvez que vocês conheçam algum, para prevenir e até para diminuir um pouco a ansiedade ou todo o estresse. Tenta relaxar no seu dia a dia, procure se alimentar bem, evite alimentos gordurosos, alimentos com muito sal. E lembrando que tudo isso que a gente está passando, tanto no mundo quanto até na nossa cidade, vai passar, e precisamos que todos estejam bem, que todos cuidem de si e cuidem
de sua família, para que a gente possa passar isso de uma forma mais tranquila, né? De certa forma. Então, resolvendo os exercícios, a maioria já foram cobradas no Enem. Quem fez o Enem já deve ter visto uma dessas questões. Então, a primeira, relacionada à gripe e AIDS, são doenças provocadas por vírus, e, entretanto, a gripe ela tem uma evolução benigna e a AIDS já não tem. Por que que isso ocorre? Você vai ler as questões e marcar aquela que você achar correta. Na questão número 2, em relação às aulas de educação física. Então, de acordo com o que você lê o texto acima, as aulas ela deve ser num ambiente que o aluno tenha condições de usufruir o quê? Qual seria o ambiente propício para ter uma boa aula de educação física? Você vai ler as respostas abaixo e marcar aquela que você achar corretamente. Na questão número 3, o desenvolvimento das capacidades físicas, ou seja, as qualidades motoras passíveis de treinamento, aquelas que a gente consegue treinar, ajuda na tomada de decisão em relação à melhor execução do movimento. Então, a capacidade física predominante no movimento representado na figura então, de acordo com essa capacidade física que você já tenha um certo conhecimento, que é a velocidade, a flexibilidade, a resistência, a agilidade, de acordo com a figura que mostra qual o tipo de capacidade física ela está sendo representada, qual é a predominância dessa capacidade física. Vai ser a velocidade? Vai ser a resistência? A flexibilidade? A agilidade? Marque aquela questão que você achar correta. Na questão número 4, de acordo com o texto acima que você vai ler, fala que quando, a partir desse contexto, né, considera-se que uma pessoa ela tem uma boa aptidão física quando? Então, quando que essa pessoa ela vai ter uma boa aptidão física? Quando ela apresentar uma postura regular, quando se exercitar por períodos curtos de tempo, quando ela desenvolver atividade física no dia a dia, independente da idade que tenha, ou quando executar essas atividades no dia a dia com vigor, atenção e uma fadiga moderada, intensa, e pode exercer atividades físicas no final do dia, mas suas reservas de energia são insuficientes para atividades intelectuais. Então, qual vai ser aquela resposta que vai considerar que a pessoa tem uma boa aptidão física? Na questão 5, a partir da atividade física regular, a partir da infância, somente não contribui diretamente para, quando você pratica atividade física desde a infância, o que a atividade física não vai contribuir? Não vai contribuir na regulação do peso, no acréscimo do minério ósseo durante a pré-adolescência, na redução de risco de doenças degenerativas ou na estimulação da taxa de crescimento de estatura. Marca aquela questão que você achar correta. Na 6, a prática de exercício físico de forma habitual é considerado um hábito de vida saudável. São alguns dos benefícios dos exercícios. Quando a pessoa pratica exercício físico, qual é o benefício que ela tem? Aí você vai marcar aquela questão correta. Na questão 7, os bons hábitos posturais durante a atividade física são importantes por quê? Então, os bons hábitos posturais durante a atividade física são importantes por proporcionar uma maior eficiência do exercício, prevenir dores e lesões musculares, proporcionar apenas um melhor efeito estético ou trabalhar apenas um ganho de peso mais eficiente pelo indivíduo. Então, qual questão? Por que é importante a prática ter bons hábitos posturais? Na questão 8, você vai ler o texto referente a adolescentes magros, gordos e preguiçosos, e de acordo com esse texto, você vai responder sobre a relação entre os hábitos da população adolescente e as condições de saúde, e as informações apresentadas no texto indicam que. Então, você vai ler o texto com atenção e, de acordo com o texto, em relação a esses hábitos da população adolescente e da condição de saúde, qual da resposta ela está referindo ao textos acima, que você vai ler com atenção. Na questão 9, nos últimos anos a obesidade ela tem crescido consideravelmente entre crianças, adolescentes no nosso país,
tornando um problema nutricional altamente significativo, visto que pode trazer o quê? Consequências drásticas à saúde. Então, considerando a conduta a ser tomada diante dos erros alimentares e comportamentais, você vai assinalar aquela alternativa correta. Então, tem duas opções aqui, né? Vai falar sobre o erro alimentar, que são doces, salgados e fast food, e qual que é a conduta? Controlar a quantidade, porém liberando nos finais de semana, feriados e ocasiões. Na questão B, erro comportamental, comer rápido. Qual que seria a conduta? Aumentar a quantidade de alimento por garfada para estimular o tempo de mastigação. Na letra C, erro alimentar, seria uma sobremesa. Qual que seria a conduta? Se desejado, comer diariamente, porém em quantidades limitadas. E na questão D, erro alimentar, nenhuma frutas e hortaliças. Qual seria a conduta? Incentivar a experimentar pequenos pedaços e experimentar novas formas de preparo. Qual seria a resposta correta em relação à conduta a ser tomada diante dos erros alimentares ou erros comportamentais indicados nas alternativas abaixo? Na questão 10, a idade do ser humano é medida de várias formas. Você vai ler essas opções, ou seja, a idade cronológica, a idade biológica, a idade psicológica e a idade social. Então, qual das alternativas, qual que é verdadeiro e qual que é falso, e vai marcar uma das alternativas abaixo. Todas estão corretas, todas estão falsas, ou a questão 1, a questão 3 e a questão 4 está correta, ou a questão 1, a questão 2 está correta, de acordo com a sua definição. Na questão 11, a flexibilidade abrange propriedades morfofuncionais do aparelho motor que determinam múltiplos dos movimentos dos seres humanos. Então, partindo desse termo flexibilidade, podemos afirmar que, então, de acordo com o termo flexibilidade, a flexibilidade refere-se à mobilidade geral das articulações. A falta de flexibilidade pode comprometer e atrasar a assimilação dos hábitos motores, ou a falta de flexibilidade limita os níveis de força, velocidade, piora a coordenação intra e intermuscular. A falta de flexibilidade diminui a economia do trabalho e aumenta a possibilidade de lesões musculares e articulares e de ligamentos, ou um nível insuficiente de flexibilidade também causa na diminuição dos fatos decorrentes do treinamento voltado ao desenvolvimento de outras capacidades motoras. Então, de acordo com a definição do que seja o termo flexibilidade, quais das alternativas estão corretas, e você vai marcar a sequência que você encontrar corretamente. E por fim, a redação que você irá fazer. Então, de acordo com o que você vai ler sobre o texto, né, sobre a prática da atividade física, nesse contexto tanto social e midiático, tem dois quadros comparativos. O primeiro mostrando que o número de pessoas sedentárias praticando de atividade física de esportes, eles se alternam. Então, de sedentários tem 45,9%, prática de atividade física 28,5% e praticantes de esporte 25,6%. Então, mostra que a maioria das pessoas, elas são sedentárias. Então, por esse motivo, fizeram um outro quadro mostrando por que as pessoas deixam de se exercitar ou por que deixam de praticar o esporte, algum esporte, né? Aí você vai analisar o gráfico e de acordo com que, a partir dessas informações, você vai elaborar um texto dissertativo argumentativo sobre o problema e a dificuldade que as pessoas têm para aderir a um programa de atividade física e quais são as consequências para a saúde e para o Sistema Único de Saúde. E o Brasil ele possui um número expressivo de pessoas sedentárias. Então, já que o Brasil ele possui essa grande quantidade de pessoas sedentárias, esse texto dissertativo argumentativo, você vai falar por qual é o problema, né? Qual a maior dificuldade que as pessoas têm em aderir a um programa de atividade física e quais são as consequências, tanto para elas quanto para o sistema de saúde. Sejam bem criativos em suas dissertações, façam com calma, com cautela. E qualquer dúvida, você pode procurar-nos que a gente vai auxiliar no que vocês estiverem em dúvida. Bons estudos e estamos sempre à disposição para auxiliá-los.